fones de ouvido, felizmente, são itens que você ainda consegue encontrar num preço legal. E pensando nisso, a gente quis atualizar nosso guia de headphones e headsets de até R$300. Serão 7 no total, com 4 do tipo headphone, todos com perfil de som bem diferente para todos os gostos, e depois mais 3 headsets para quem busca algo para o computador, menos portátil e que tem um microfone bom ou no mínimo aceitável. Eu imagino então que vai ter uma opção legal para todo mundo, e se você se interessar por um deles, é só conferir os links de compra lá na descrição, e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Confere também o comparador Escolha Segura para você nunca pagar mais caro nas compras pela internet. E bora pro nosso guia de headphones e headsets. Para começar, um dos fones mais procurados e com bom custo-benefício atualmente é esse aqui, o Tune 510L BT da JBL. Ele aparece em tudo que é loja e apesar da marca estar meio gourmetizada, bem mais cara que antigamente, esse fone Bluetooth aqui continua no preço muito bom, por menos de R$200. O som dele é bem característico, você não precisa escutar muito tempo para perceber que o Pure Bass da caixa é levado a sério. O Tune 510L realmente destaca as frequências mais baixas, deixando a música com uma batida bem legal. Na verdade, isso eu já esperava, eu estava com medo dos baixos ficarem muito exagerados, o que não foi o caso, felizmente. Ainda dá para você distinguir legal as outras frequências, só que os baixos ainda serão os mais presentes. Ele é um fone on-ear, então as espumas ficam encostadas na sua orelha, não ao redor dela. Isso deixa o som um pouco mais aberto e, no geral, você não fica isolado no mundo. Mas se esse era seu objetivo, nos volumes mais altos, dá para você chegar bem perto de um isolamento total. Isso num ambiente bem barulhento. Em lugares mais calmos, ele consegue isolar bem de boa, até nos volumes mais baixos. O Tune 510L ainda é um headphone relativamente maleável, com plástico em todo o seu arco, menos no topo, no lugar onde a sua cabeça encosta nele. Nessa parte, uma pequena região está recortada, expondo uma espuma bem fininha. Não é o headphone mais confortável que a gente testou, mas também não é o pior. E essa técnica deixa ele um pouquinho menor, o que ajuda a guardá-lo depois. Outro ponto é que, por ser um fone on-ear, eu naturalmente acho ele um pouco menos confortável. O fone te aperta mais na região das orelhas para ficar mais firme, o que ele consegue ser, só que cansa depois de algumas horas de uso. O mecanismo para ajustar a altura te proporciona bons tamanhos e parece ser firme e duradouro. Imagino que se algo for quebrar por aqui, não será essa parte e sim as dobradiças dos próprios fones, que se mexem em vários ângulos para você guardar depois. Acaba expondo um pouco o fone e mesmo ficando compacto, eu ainda não jogaria ele na minha bolsa sem nada protegendo ele. Parece muito que vai quebrar se ficar solto assim. Melhor comprar um case pro headphone se você for levar ele pro ônibus ou jogar dentro da mochila. Por fim, o fone é Bluetooth versão 5.0, com suporte a múltiplas conexões ao mesmo tempo. A bateria é um ponto fraco, em torno de 40 horas. Isso acaba sendo uns bons dias a menos de uso do que os outros headphones dessa lista. Ele tem microfone e a qualidade do áudio é essa daqui. Quando o assunto é microfone, aí o JBL não se sai tão mal. Claro que ainda é um fone de headphone, mas você consegue atender uma ligação e outra pessoa vai entender o que você está falando. O JBL Tune 510L, então, tem um áudio realmente característico, que vai agradar quem gosta daquele baixo forte. Só que a construção levanta algumas dúvidas quanto à durabilidade do fone, mas podemos dizer que é condizente com o preço. Já o Edifier W800BT Plus é um velho conhecido da casa, e nem tá aqui, porque tá com o Clayton que tá lá na casa dele com Covid, coitado. Mas é verdade, alguma versão dele sempre aparece nos nossos guias anuais de headphones e headsets, e agora não vai ser diferente. Comparando com as versões anteriores, ele está mais equilibrado. E podemos até dizer que a qualidade sonora do W800BT Plus é aquela de base, sem puxar em excesso para nenhuma frequência, mas também sem deixar nenhuma apagada. Para alguns, isso pode significar que ele não impressiona muito, e de fato, acho que essa é a melhor forma de explicar o que ele te oferece. Enquanto você escuta a música com ele, não vai pensar, nossa, que fone sensacional, mas também não vai pensar, nossa, que som horrível. E por um lado, a neutralidade é boa, já que o headphone se torna bom para todos os tipos de conteúdo. Manda bem em qualquer tipo de música, em podcast e em séries e filmes. Diferente do JBL, esse é um fone over-ear, então ele cobre completamente a sua orelha, o que além de gerar um isolamento sonoro natural, também é mais confortável. Falando em conforto, na parte externa, a construção é puxada para algo mais básico, até porque o W800BT Plus ainda é um fone de entrada da Edifier.
Ele é todo feito de plástico, sem nenhum tipo especial, mais duradouro. É bem parecido com o JBL, só que sem aquela parte que gira para vários ângulos diferentes. Aqui é tudo rígido, o que eu confesso me passa mais segurança quanto à longevidade dele. Mas olha, é um headphone agradável de usar. Na parte de cima, o W800BT Plus tem uma espuma grande em comparação com o anterior. Ela é feita com uma cobertura emborrachada que vai descascar com o tempo, só que é confortável. O Cleiton, inclusive, como eu já comentei, testou bastante esse fone e até acabou levando ele para casa, já que o suporte aqui consegue ser firme ao mesmo tempo que não atrapalha os óculos dele. Nessa lista eu não coloco como o mais confortável de todos, mas fica entre os melhores, principalmente entre os headphones sem fio. Aliás, sem fio não, né? O mais correto é dizer com fio opcional, já que você tem a opção de conectar um cabo caso você prefira. Ainda assim, imagino que a maioria vai usá-lo como Bluetooth, e aqui ele vem atualizado com versão 5.1 e suporte também para conexões de múltiplos dispositivos ao mesmo tempo. Na bateria, o W800BT Plus aguenta até 55 horas de uso, que é bastante, um dos seus maiores diferenciais. A gente usa ele há bastante tempo aqui e é até difícil saber se ele dura mesmo as 55 horas da caixa, mas olha, é bastante tempo e mais do que os outros. E esse é o teste de microfone do fone. Eu acho que eu tô gravando aqui com o microfone do W800BT Plus. Esse aqui é o som dele, deve ter um pouco de eco porque o meu quarto é grande e é isso. O resumo é que o W800BT Plus pode ser uma opção legal para quem quer fugir dos fones que exageram nos baixos e para quem busca algo um pouco mais confortável, com boa duração de bateria. Ele é um pouco mais caro, mas esses pontos positivos, principalmente bateria, compensam esse gasto a mais. E antes de continuar, deixa eu te perguntar, você tá gostando do guia? Se sim, não deixa de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse e já ativa o sininho para nunca perder uma novidade. E bora voltar para o nosso guia. Depois, o AKG K52 é um headphone que aparece num preço bom, porém ele é bem diferente do que você costuma ver. Isso porque, igual está escrito aqui, ele é um fone de referência, um verdadeiro fone profissional. Só que isso não significa necessariamente que você vai gostar do som dele. A questão aqui é que o Pro é de verdade, trazendo um headphone para uso profissional com um perfil sonoro totalmente flat. Não é igual ao headphone da Edifier, que é bem equilibrado. O K52 é neutro, como se você estivesse vendo uma atriz de Hollywood sem maquiagem pela primeira vez. A questão é que ele não mascara nem um pouco o som, então tudo vai depender bastante da qualidade do driver de áudio do dispositivo que ele está conectado e da mixagem original da música ou do áudio. Para tentar exemplificar, com esse headphone aqui, um rock antigão feito para as caixas de som antigas vai soar super legal. Ou então escutar as músicas que o Vangelis fez lá para a trilha sonora do Blade Runner, por exemplo, é sensacional. Mas música pop atual ou eletrônica realmente vai ficar bem linear, bem sem graça se você está acostumado com fones que tem uma batida mais forte. Ele é assim porque o profissional de áudio precisa escutar exatamente o que ele está fazendo, sem nenhum tipo de influência do próprio fone. Aqui no estúdio tivemos opiniões bem divergentes sobre o K52. Para os editores, para trabalhar, pode ser uma boa. E teve gente que gostou até para escutar música, achando que o fone deixa uma experiência mais autêntica. Enquanto isso, para outros, as músicas ficam muito sem graça, e acham melhor usar um headphone como os anteriores, ao invés de um fone como esse de referência. No entanto, o que é indiscutível é o conforto desses fones. Ele utiliza um sistema de regulagem automática, com uma espécie de fita no topo que se ajusta ao formato da sua cabeça. Com isso, independente do tamanho da sua cabeça, você não vai ter nenhuma parte rígida encostando no topo dela. Além disso, os fones são bem grandes e a espuma é confortável. De todos os fones que testamos aqui para esse vídeo, ele é o campeão de conforto, o que o torna ainda melhor para uso profissional, para quem vai passar realmente horas e horas com ele na cabeça. Só que ele não é um headphone Bluetooth, inclusive enquanto testava o K52, a única hora que eu lembrava que estava com ele na cabeça era quando eu tinha que levantar e lidar com o fio dele. Mas, né, de novo, o foco aqui é o uso profissional, então não é tão interessante que o fone tenha conexão sem fio, pelo menos não nessa faixa de preço. O cabo em si é bom, ele é bem grande com revestimento emborrachado, que não fica embolado de jeito nenhum, e as extremidades possuem uma espécie de estrutura protetora, para impedir que essas regiões sensíveis quebrem com facilidade. O AKG K52 é realmente um headphone profissional, não Pro igual um iPhone, e sim um dispositivo com uso específico em mente. Isso não significa que você tem que ser um editor de música para usá-lo. Pensando no público casual, você tem que gostar de um som bem flat, talvez o mais flat possível, para aproveitar legal o K52. Por não ser Bluetooth e por ter um cabo enorme,
não é tão prático conectá-lo ao celular, então fica mais como uma opção para o PC. Para fechar a seção dos headphones, a Sennheiser é uma marca especializada em sons, geralmente trazendo produtos premium, só que tem um dispositivo aqui que aparece nessa faixa de preço, o HD 250BT. Dito isso, a qualidade do som é muito boa, com mais presença que no Edifier e baixos mais fortes que no fone da JBL, e com mais clareza também em volumes mais altos. Às vezes acontece de um fone ter um baixo bem forte, mas as outras frequências sofrem por conta disso, o que não foi o caso por aqui. Mas olha, eu tô elogiando aqui, só que é uma diferença sutil. São aqueles pontos que você percebe escutando a mesma música nos 2 ou 3 fones ao mesmo tempo. Só que de forma independente, o que você percebe é só que o som é bom, bem limpo e com bastante baixo. Falar que o HD 250BT é um fone sensacional seria exagerar por causa da marca. Mas como uma marca conhecida por ter produtos premium consegue lançar um headphone barato, você me pergunta? Acho que é só olhar para ele que você já consegue imaginar o porquê. A construção do HD 250BT realmente sofreu bastante para manter uma qualidade com preço bom. A parte de cima não tem nenhuma espuminha e não demora muito para você já conseguir sentir ela, mesmo com bastante cabelo no meio do caminho. É aquela coisa, você coloca o fone e pensa, nossa, é mais confortável do que eu imaginava. Mas passa 5 minutinhos e você já tá aí incomodado. Pelo menos as espumas dos fones são ok. O HD 250 é do tipo on-ear, apenas encostando na sua orelha, sem cobrir, mas não aperta tanto igual o JBL. O incômodo todo vem da parte de cima mesmo, então dependendo do formato da sua cabeça, pode ser que você goste de usar ele, mais do que os outros tipos de fone on-ear. E quem sabe não dá para você encontrar uma solução externa de almofadinha para a parte superior do fone. Outros detalhes da construção é que o plástico aqui é bem fino e pode envergar dependendo do quão cuidadoso você é, ou não é no caso. Além disso, os fios do fone são expostos, o que pode ser uma escolha de design, mas eu particularmente acho um risco desnecessário, já que para enroscar, puxar e quebrar é super fácil. E esse aqui é o teste de microfone dele. Aqui, quando o assunto é microfone, a história muda um pouquinho. No Sennheiser, o som fica mais distante e a definição é um pouquinho pior, mas não muito ao ponto de você não conseguir usar ele para atender uma ligação. E por fim, bateria, ele é o pior da lista até agora. São apenas 25 horas de acordo com a caixa, e se a gente considerar que esses tempos sempre são exagerados, é bem capaz que o HD 250BT já precise de uma recarga depois de 16 horas de uso. Quantos dias isso dá, depende do seu uso, é claro. Pra gente aqui, 2 ou 3, 4 no máximo. A menos que a sala esteja bem silenciosa e dê para usá-lo num volume bem baixinho. É pouco tempo, então acho que deu para ter uma ideia geral do que esperar do Sennheiser HD 250BT. A qualidade sonora é ótima, só que a construção é bem limitada e a bateria é muito baixa. Pode valer a pena se você só usa um headphone no caminho do trabalho ou para a faculdade, mas isso desde que você não se sinta super desconfortável com ele. E quem abre a seção dos headsets é de novo a JBL, com o Quantum 100. Esses são aqueles fones com microfone, geralmente com fio nessa faixa de preço e bons para uma experiência mais caseira, enquanto que o headphone é mais portátil. Esse modelo da JBL segue a mesma história do headphone. Enquanto a marca em si tem ficado bem cara, ainda existem esses fones aqui mais em conta, que são bem populares. A qualidade sonora dele é até que boa, fica abaixo dos headphones da lista, principalmente porque o som dele não é tão limpo e você percebe isso sem precisar comparar. Mas ainda assim é bastante aceitável. Além disso, como parece ser a tendência dos fones da JBL, ele puxa mais o baixo, só que também não é tanto quanto o Tunic 510L. Um ponto positivo é que o microfone pode ser destacado, e até por isso achei legal de colocá-lo nessa lista, porque se você não conectar o microfone, ele meio que vira um headphone com fio. Não vai ser tão discreto, e você perde algumas funcionalidades, como aplicativo, Google Assistente e controle de volume, mas ainda vai funcionar legal. Você pode passar o fio por dentro da blusa, já que ele não é tão grande, e usar o Quantum 100 como um dispositivo duplo, que você chega em casa e usa no Discord e que dá também para levar por aí. O fio, aliás, é feito com uma cobertura de tecido, que fica meio enrolado e embolado, mas não é sensível. Passando pelo resto do corpo, ele é bem padrão. Como eu falei, não é o maior headset que eu já vi, mas ele tem um corpo legal. A única parte estranha que eu achei dele foi o arco, que fica na diagonal. Nada que torne-o desconfortável, mas as espumas do fone acabam ficando meio tortas na sua orelha, ou então é o suporte que fica fora do centro. Todos os outros fones da lista ficam retinhos na cabeça, então estranhei essa escolha de design. E quanto à durabilidade, o Quantum 100 também possui os fones que giram 45 graus, para facilitar na hora de guardar. Parece ser ok, mas se fosse para eu apostar em uma parte que vai quebrar, seria essa daqui. Além disso, os fios ficam um pouco expostos nessa região, o que também não é o ideal. Pelo preço até mais barato que o Tunic 510L, ele é um fone bom.
Você perde um pouco da qualidade de áudio para ter um microfone legal, mas fora isso, ele pode ser bom para quem procura algo para principalmente ficar em casa. Mas quando a gente vem para os microfones dos headsets, aí a história muda. Aqui o som tem muito mais corpo, muito mais qualidade e é o ponto forte dele. Tudo bem que você usa o microfone aqui para falar no Discord, não numa ligação. Mas ainda assim, num Skype ou algo assim, ele faz muita diferença. Se você quer fugir um pouco dos batidões da JBL, outra opção de headset barato é o Corsair HS35. Eles estão, inclusive, praticamente no mesmo preço. E, na verdade, a qualidade do som está bem parecida, com o mesmo som meio sujo, talvez até um pouco pior que o anterior. Só que o JBL parece que ama destacar os baixos, então o Corsair soa um pouquinho mais equilibrado. O que diferencia mais os fones, na verdade, é a construção, principalmente no conforto. Todas as espumas do Corsair são maiores e mais macias, sem aquela textura de borracha também, que descasca com o tempo. O cabo é um pouquinho mais grosso, o que dá mais robustez para ele e menos chance dele enrolar ou se romper. E por fim, o HS35 vem com um adaptador para conector, que separa o som do microfone e do fone de ouvido, quase essencial para os computadores do tipo desktop. Fora isso, de resto, o que vale para o Quantum 100 vale também para o Corsair HS35. O microfone é removível, então dá para usá-lo como se fosse um super headphone, e ele não controla o dispositivo conectado a ele de forma nenhuma. Então, como o guia tá grande, eu vou concluir o Corsair dizendo que por R$20 a mais, ele geralmente vale mais a pena que o JBL Quantum 100, mas também depende de como você gosta do seu áudio. Agora, eu vou confessar que eu esperava mais do microfone da Corsair. Não é horrível também, mas tem um som mais barato, por assim dizer. O JBL sai melhor nesse quesito. Para finalizar, se vocês me permitem, eu queria passar um pouquinho do nosso orçamento de R$300 com o Logitech G335. Ele é um dos fones mais baratos da marca Logitech. Eu queria colocar ele aqui para você ver principalmente o que ganha se tiver disposto a passar uns R$50 desse valor limite. E como o headset só tem duas características praticamente, qualidade de som e construção, são nessas duas que ele se diferencia dos demais, só que de uma forma maior. Para começar, é aqui que você vê um headset com qualidade sonora de um headphone. Na verdade, eu até gostei um pouquinho mais do G335 do que os headphones dessa lista, mas é bem fácil de reparar como o áudio dele é limpo e mais balanceado que dos outros mais baratos. No outro ponto, na construção, o G335 tem um design parecido com o fone da AKG, com o mesmo suporte de cabeça autoajustável, que para mim é a melhor alternativa para quem usa fone por muitas horas. As espumas do fone também são cobertas por um tecido que não vai descascar daqui a um ano, que é bem mais confortável e ajuda na durabilidade do fone também. Já o microfone não é removível, ou então é removível apenas uma vez, mas eu não aconselho a tentar. Isso torna ele um pouquinho mais exagerado para usar no ônibus, mas numa viagem de carro próprio, por exemplo, não seria um problema tão grande assim. Bom, o principal é que você ganha bastante conforto e bastante qualidade se subir um pouquinho a verba quando se trata de headsets. Usando um pouco o microfone do Logitech, a gente percebe que pagar mais não necessariamente significa um microfone com melhor qualidade. A qualidade da voz fica no mesmo nível do JBL, só que por lá parece que a supressão de áudio externo é melhor. Mas de qualquer forma, o som aqui tem boa definição e você consegue se comunicar no Discord numa boa. Então, para qualidade sonora, headphones são melhores, começando pelo JBL Tune 510L, que tem um perfil bem puxado para o baixo. Depois o Edifier W800BT é mais equilibrado, e o Sennheiser HD250BT até tem um som mais claro e com uma batida mais forte, só que você perde um pouco na qualidade de construção e duração de bateria. E por fim, para quem está se sentindo mais aventureiro, existe o AKG K52, que é um fone de referência, bem limpo, bem confortável, só que não é Bluetooth e não mascara as músicas de forma nenhuma. Dentre os headsets, as opções mais baratas disponíveis no mercado, que valem a pena, são o Corsair HS35 ou o JBL Quantum 100. Só que você compensa o microfone melhor deles com uma qualidade de áudio um pouquinho menor. Se eu esqueci de algum fone, seja ele headset ou headphone, pode me contar nos comentários. E se vocês já possuem algum desses daqui que eu falei no vídeo, não se esqueçam de me contar como está sendo a sua experiência com eles. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscrevam e a gente se vê numa próxima. Até mais!